47. O texto, ele parece ser um pouco complicado, mas nós vamos trabalhar a base dele, tá? Vamos estudá-lo. Então não se assustem. Enquanto vocês podem abrir a Bíblia aí, Ezequiel 47. Nós vamos pegar a partir do primeiro versículo. Eu gostaria de lembrar os irmãos dos nossos dízimos e ofertas, né? Da nossa responsabilidade. Irmãos, a igreja ela se mantém com os dízimos e as ofertas. E ela tem compromissos fixos, né? Que a gente não tem como correr dele. Então, se eu não tenho nada nas minhas mãos, se não veio nada das minhas mãos, é necessário, né, que não, então eu não tenho o que dizimar, o que de ofertar, né? Mas aquilo que está em minha, que veio para as minhas mãos, ou tem vindo para as minhas mãos, sim, isso eu tenho responsabilidade de ofertar e dizimar, né? Também é uma posição de fé, né? Eu vou honrar as outras coisas, mas eu tenho medo de faltar. Não, o Senhor tem visto o nosso coração também nesse aspecto, tá? Então aí tem a conta da igreja para transferência, tem os tesoureiros, Kiko e Eugênio, estão aí à disposição para ajudar os irmãos. Uma outra informação dentro disso, sei que o nosso tempo não é grande, é que algumas pessoas já nos procuraram para ajudar, para a igreja ajudar. Então, a partir de amanhã, nós vamos estar comprando algumas cestas básicas no sentido de ajudar, pelo menos aqueles mais próximos, né? Então, aquele irmão ou irmã que desejar dar uma ajuda direcionada para isso, para compra de alimentos, pode procurar aqui que o Eugênio, ou se depositar na conta, sinalizem para eles que essa oferta, esse recurso foi destinado para ajuda de alimentos, ok? Então vamos lá ao texto, por causa do tempo. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1, eu vou ler alguns versículos, tá? Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Este homem aí, com certeza, né, é o Senhor, né, que vai trazer uma visão ao profeta. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olhava para o oriente. Eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel a medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Observe, faça uma observação, né? Que a água vai subindo o volume, ela sai um pouquinho de água, mas ela vai subindo o volume. Isso tudo é uma visão, né, espiritual, tá? Então dava no tornozelo, agora dava no joelho, mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, então não dava mais para caminhar, agora tinha que nadar. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região do oriente e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá, por onde quer que passe esse rio haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Mais 2 versículos só. Junte a ele e se acharão pescadores de em Gedi até em Egraim, haverá peixes e lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão debaixo para o sol. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores da frutos para comer. Não fenecerá as suas folhas, nem faltará o seu fruto, mas os seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O Senhor fala conosco, em nome de Jesus.
aplica a tua palavra ao nosso coração. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, para a gente caminhar nesse contexto, é que é uma visão espiritual. Essa visão de Ezequiel é um tempo depois daquelas profecias de Jeremias. Lembre que Jeremias profetizou que Deus pesaria a mão sobre Israel. Avisou o rei, avisou que o povo se afastou do Senhor, que o povo estava desobedecendo, com idolatria, enfim, todo aquele cenário, e Jeremias continuava profetizando a desobediência, abandonar a Deus, e anunciou que eles seriam castigados, essa é a palavra, muitos não gostam, punidos, né, por essa desobediência, por não ouvir o Senhor, por abandonar o Senhor. Enfim, 70 anos de cativeiro babilônico, então eles seriam escravos. Sofrimento, vergonha, mas a consequência disso, né, essa destruição, era colhendo o que eles semearam. Então, Ezequiel, ele entra mais ou menos nesse período aí. Nós poderíamos dizer que ele está dizendo, vocês entenderam a época que Deus começa a chamar, eles são contemporâneos, Deus começa a chamar Ezequiel para anunciar. Vocês entenderam, porque vocês passaram por isso. Vocês entenderam que precisa haver arrependimento e mudança de postura para que eu volte a agir no meio de vocês. Então é mais ou menos essa mudança. Jeremias anuncia a destruição e ele começa a chamar Ezequiel para anunciar que virá agora um tempo novo sobre a vida deles. Aquele tempo de houve a destruição e agora vai então anunciar, ele começa a anunciar que pode haver o tempo de restauração. Então a visão é um pouco depois dessas revelações de Jeremias, né? Digamos assim, isso aí nós já observamos que mesmo em tempo difícil o Senhor pode começar a anunciar que coisas grandes ele vai fazer para o seu povo. Pode abençoar o seu povo em qualquer momento da história. Então essa visão é mais ou menos nesse tempo. Eu queria que você entendesse isso, é importante a gente ter esse entendimento aí, tá? Que agora o Senhor, depois que eles entenderam por que foi necessário passar aquele tempo, né, de cativeiro, de vergonha, de dor, de sofrimento, entendendo aquilo, reconhecendo aquilo, o Senhor então agora iria trabalhar de uma forma, voltaria a agir na vida deles. Contextualizando rapidinho, é um pouco de água, né, que surge debaixo do templo e vai se tornando um rio grande, profundo, que já não dá mais para andar, já não passa mais pelo joelho, agora estão nos ombros, ou seja, o rio vai ficando grande, vai ficando profundo, e ele vai dizendo que por onde passar vai gerando vida, vai saneando água, vai trazendo frutos, peixes, árvores frutíferas, ou seja, é um sinal que a vida está voltando para aquela região. Queria que você entendesse isso. Ele levanta o profeta para dizer, olha, a vida vai estar retornando para essa região. Então, é uma palavra dentro de uma visão fresca e atual para as nossas vidas, para mim e para você hoje. Por quê? Nós precisamos desse rio de Deus para trazer vida em meio à realidade de destruição que vivemos hoje em abril de 2020. Eu gostaria de repetir isso. Nós precisamos dessas águas, nós precisamos desse rio para trazer vida em meio à realidade de destruição que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos crer que tem um rio de Deus indo em direção à nossa vida, indo em direção à nossa casa, para mudar a nossa realidade. Eu gostaria de repetir isso. Eu gostaria que você deixasse por fé isso entrar no seu coração. Nós precisamos crer que tem um rio de Deus indo em direção à nossa vida, indo em direção à nossa casa, para mudar a atual realidade nossa. Pastor, mas eu não tenho razão para crer nisso. Você não tem de que por razão. Você deve crer por fé. Você deve receber isso por fé. Não é razão, é fé. É fé. É o momento de você receber essa palavra, é o momento de você ter entendimento dessa promessa de Deus por fé. Não é por razão. Por razão, por lógica, por conhecimento, você não vai deixar que isso penetre no seu coração. Isso tem que entrar por fé. Então entenda, esse profeta foi levantado levantado por Deus, para voltar a dar esperança ao povo. E eu queria trazer essa mensagem, uma mensagem que eu busquei em oração, uma mensagem que eu creio que veio do coração de Deus para a minha vida. Então ele é levantado, o profeta é levantado
por Deus para trazer uma mensagem de esperança. É por isso que Deus levanta esse profeta. Eu gostaria que você entendesse isso. Se você leu esses textos, se você viu esses textos, observou esses textos, você pode começar a entender por que Deus levantou o profeta nessa visão. É uma visão que Deus está dizendo: eu sei que há destruição no meio de vocês, mas existe um Deus que pode passar e mudar tudo, trazendo vida, colocando as coisas no seu devido lugar. Amém, irmãos? Ezequiel é levantado para isso. É um momento que a gente já vem pregando sobre isso. A primeira revelação de Deus é a gente ter a compreensão do que Ele fez. Compreender. A segunda é se submeter à vontade dEle. É conserto, arrependimento. E a terceira é começar agora a olhar para frente e crer que o Senhor vai começar a agir e mudar esse quadro de forma sobrenatural. Entende, irmãos? As visões de Deus, o trabalhar de Deus, ela é processual. Então nós tivemos o acontecimento. Esse acontecimento traz o choque. A gente precisa entender o que é que Deus está fazendo. Depois que eu entendo, eu preciso me submeter à vontade de Deus. O que que Deus quer com isso? Conserto, arrependimento. Não adianta fazer guerra espiritual, porque você não vai mover o coração de Deus em guerra espiritual. Guerra espiritual a gente faz nas ações do diabo. Então, primeiro você precisa entender. Segundo, se submeter à vontade de Deus. E agora, o terceiro, e se arrepender. E agora, esse outro momento. Qual é o momento agora de nós começarmos, no meu entendimento espiritual? Agora é o momento da gente começar a olhar para frente e dizer: Deus, passando esse tempo, o que o Senhor vai fazer conosco? Amém? Veja que é um processo, irmãos, totalmente atual, né? É semelhante ao que nós estamos passando, é o que eles passaram, né? Então a palavra é sobre restauração. Deus pode restaurar as nossas vidas. Amém? Entenda que nesse texto aquele povo estava precisando de restauração. Havia uma necessidade muito grande de restauração. Por que havia uma necessidade de restauração? Entenda isso, porque houve destruição. E por que houve destruição? O texto fala sobre isso, o paralelo desses dois textos, né? Para aquele povo entender que eles estavam praticando coisas que desagradavam a Deus. Amém? Entende isso? Então, havia necessidade de restauração. Por que a necessidade de restauração? Porque houve destruição. Nós hoje estamos clamando por misericórdia, por restauração. Por quê? Porque houve destruição. Entende isso? Está bem claro? Um cenário bem semelhante. Então Deus levantou naquela época profetas. Nós destacamos o profeta Jeremias. Avisou, exortou, mas não adiantou. Aí veio o quê? Veio a destruição. Você que é crente em Cristo Jesus, congrega numa igreja séria, que ouve a palavra de Deus, há quanto tempo você tem ouvido sobre isso? Dos sinais, da decadência da igreja, que nós precisaríamos mudar, melhorar. Há quanto tempo nós estamos ouvindo isso, irmãos? Fora aquelas teologias que nós já conhecemos e não vamos perder o nosso tempo aqui, fora o comércio, né? Quanto tempo você tem ouvido isso? Então chegou o tempo. Chegou o tempo que muita gente estava brincando e achando que aquelas palavras da brincadeira era para amedrontar. Então chegou o tempo de viver. Nós estamos vivendo uma destruição. Mas não acaba aí. Por quê? Porque ainda vem a restauração. Antes da volta do Senhor, eu creio, né, que há tempos que o Senhor vai honrar os seus. Amém, querido? Então, muitas vezes, os homens precisam entender, vocês já ouviram isso, vão continuar ouvindo, né, entender que muitas coisas que acontecem conosco é consequência das nossas atitudes e das nossas decisões. Nossas, irmãos, nossas atitudes, nossas decisões. Nada acontece por acaso. Esses acontecimentos não é por acaso. Né? Então, agora qual é a boa notícia? A boa notícia é vista nesse texto, quando o povo entendeu, quando o povo se arrependeu, que é o que eu estou batendo nessa tecla sempre nas pregações. Entenda o que Deus fez, entenda a vontade de Deus para a sua vida, e entendendo a vontade, se arrependa, mostre a Ele frutos de arrependimento. É esse tempo para isso. E aí depois o que é que vai acontecer? Aí vem a restauração, irmãos. É assim que funciona com Deus. Aí o novo de Deus veio sobre eles. Entenda uma coisa, Deus pode nos abençoar em qualquer momento da história do tempo. Hoje, com esse caos, Deus pode te abençoar ricamente. Para Ele não muda nada. Você acha que a crise atingiu Deus? Ele continua no seu santuário, no seu templo, como a Bíblia diz, branco e sublime, entronizado entre querubins e serafins, governando tudo.
Ele continua, não abalou em nada ao Senhor isso. Amém? Eu creio que o coração de Deus fica triste, né? Porque ele não se alegra. Isso com certeza não é da essência de Deus. Entendeu? Então muitas coisas que acontecem na minha vida, irmãos, é porque eu estava desconectado com Deus. Muitas coisas. Você que é crente em Cristo Jesus, caminhou um dia ou que caminha com o Senhor, sabe que isso é uma verdade que eu estou falando. Muitas coisas que acontecem conosco é porque nós estávamos desconectados com Deus. E aí nasce a necessidade de restaurar, a necessidade. Quantas vezes não aconteceu na nossa vida pessoal isso, né? Um acidente, como nós aprendemos na escola dominical, né? Erramos o alvo, pecamos, fazemos coisas que a gente olha e diz, meu Deus, eu fui capaz de fazer isso. Então nós erramos. Ali foi o quê? Eu estava desconectado com Deus. E quando isso aconteceu, gerou uma destruição. Agora há a necessidade da restauração. Então nós vivemos um momento na Terra que fica claro que Deus quer mexer com várias áreas das nossas vidas. Mas parece que muitos não entenderam isso ainda e apenas querem a solução. Muita gente que apenas quer a solução. Para quê? Para isso passar logo e a vida continuar da mesma forma. Aí está algo que nós devemos estar atenção. O projeto de Deus não é que isso passe e a sua vida continue da mesma forma. Eu não posso acreditar nisso. Então tem muita gente até orando, dizendo, Deus, passa logo para eu abrir o meu comércio, para eu voltar para a minha empresa, para eu assumir meu cargo de novo. Não é isso que Deus quer, queridos. Amém? Amém? Não é isso que o Senhor quer. Não é para passar isso e nós continuarmos com a vida do mesmo jeito. Aí, presta atenção nisso, aí nós seremos semelhantes a esses que nós falamos na época de Jeremias. Nós ouvimos, tivemos sinais, vivemos tempos difíceis, mas o nosso coração não mudou. Entende isso? Aí nós seremos semelhantes àqueles que ouviram, viram, viveram, mas não mudaram. Esse é um tempo para isso, queridos. Não é para você sair da mesma forma. Então não adianta só pedir a solução dessa calamidade. É importante entender como você vai sair dela. O que você vai fazer depois dela. Isso é que é importante nesse momento. Então, eu creio que essas águas de Deus atingirão a nossa vida. Eu creio sim, na restauração. Está na palavra de Deus. Mas antes é preciso reflexão de mudança. Esse é o tempo para isso. Você quer restauração na sua vida? A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender para entender que precisa de restauração. Quero falar uma coisa aqui com muita clareza. Tem muitas pessoas hoje que não entenderam a necessidade, né, de se arrepender. Então, automaticamente, não entendem a necessidade de uma restauração. Estão em casa, estão vendo as informações, culto e aquilo, mas essa ficha não caiu ainda. Eu tenho uma necessidade de restauração. Mas por que eu tenho uma necessidade de restauração? O que vai me levar a essa restauração? O que vai me levar a viver dias abençoados? Eu vi muitos pastores profetizando sobre isso. Amém, nós cremos. Mas o que vai levar a essa restauração? É um arrependimento. Você entende isso? Por que gerou a destruição que necessita de uma restauração? Porque havia coisas erradas. Então eu preciso fazer a minha reflexão interior. Eu cooperei para isso de que forma? Quando a minha vida, né, não coopera para o reino, não está na presença do Senhor como deveria estar. Então, se não houver arrependimento, como haverá restauração? Como haverá restauração? Você entende isso? Você entende isso? Como vai haver restauração se não houver arrependimento? Se você não se arrepender, não mostrar que há necessidade de restauração, as coisas vão continuar da mesma forma. Então, queridos, eu penso eu, né? Fazer igual o apóstolo Paulo, falo eu e não sei, eu penso eu, que esse é um tempo de hoje, de Deus, né? Que se não tivermos esse comportamento, não teve efeito o seu propósito sobre as nossas vidas, ou sobre algumas vidas. Ao longo da história foi assim. Muitas pessoas que o Senhor fez, chamou, exortou, se revelou, mas não teve efeito os seus projetos naquela vida. Muitos, homens que caminharam com o Senhor. Nós estamos de muitos exemplos disso, né? Então, se não houver uma consciência que a destruição veio para uma mudança, como pode vir a restauração? Você consegue entender isso?
Você enxerga hoje a destruição. Mas por que houve essa destruição? Porque houveram coisas erradas. Agora você consegue olhar para a restauração, desejar a restauração. Mas para isso acontecer, existe uma ponte, que é o arrependimento. É a sua mudança. Amém, queridos? Nós estamos orando, jejuando, maravilhoso. Primeiro presidente da República, todos os problemas que podem acontecer, mas é um diferencial. Um presidente pedir um jejum, né? Um presidente se manifestar. Nós sabemos ao longo da história, nenhuma novidade para vocês, presidentes que faziam sacrifícios, né? Enchiam uma piscina de sangue, de carneiro, tudo aquilo que a gente sabe e ouve falar. Então eu tenho hoje alguém que se manifesta com o nome de Cristo. Isso para nós, para a nossa nação, é um marco na história. Não tenho dúvida sobre isso. Mas como vamos restaurar a nossa nação, queridos? Como vamos restaurar? Né? Se queremos a restauração de Deus para a nossa nação, nós precisamos reconhecer que há erros que precisam ser consertados. Tá? Precisam ser consertados. As profecias de Jeremias, né, foram duras, mas vieram os dias difíceis. Né? Quantas pessoas, se ouvissem Jeremias profetizar naquela época, também ia dizer que era louco. Então foram profecias duras, mas os tempos difíceis vieram. Então quem pregou no passado, né, quem exortou no passado, estava certo. Esses dias viriam, estão aí. Né? Quando Deus começou a agir novamente, quando eles reconheceram a necessidade de mudança, quando eles reconheceram a necessidade de mudança, aí Deus começou a restaurar. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. A restauração só veio quando o povo começou a entender, quando o povo começou a chorar, né? Assim como foi lá no Egito, quando o povo começou a chorar e dizer: é Deus, nós reconhecemos que precisamos de mudança. Nós estamos olhando para a restauração, mas para essa restauração chegar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos de mudança. Amém, queridos? Então, o sentido da profecia de Jeremias era o povo entender que aqueles problemas existiam por conta de como era o comportamento deles. Aí eu vou ser ousado nessa noite e respeito quem discorde, mas tudo nós estamos vivendo hoje, irmãos. O problema que existe hoje é por conta do nosso comportamento espiritual. Do nosso comportamento espiritual. Eu vou nos Salmos rapidinho, Salmo 51. Tira o tempo aí, por favor. Salmo 51, e é um salmo do arrependimento de Davi. Eu vou ser bem rápido na leitura dele, mas ele diz para Deus se compadecer. Deus, 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Olha como as coisas são bem semelhantes aos nossos dias. O que Davi está pedindo para ele, né? Acerca do seu erro. Apaga o que? As minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões. Irmãos, é tempo da gente apresentar ao Senhor, dobrar o nosso joelho. Não adianta você só pedir restauração. Não adianta só você pedir um tempo de bonância. Adianta você perguntar a Deus: Deus, e o que eu preciso mudar? E as minhas iniquidades? E aquilo que está errado na minha vida? E as minhas práticas que estão erradas? E a forma que eu poderia estar cooperando para o teu reino aqui na terra? O que eu poderia estar fazendo de forma espiritual para ajudar pessoas? Como é o meu comportamento espiritual dentro da igreja? Peguemos esses exemplos. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Você tem pensado sobre isso, irmãos? Ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti. E aí ele diz aqui, ó, vamos pular para o 6. Eis que te comprases na verdadeira do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Leva-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu creio, particularmente, que nós precisamos dessa oração. Apaga, Senhor. Começa pelas minhas iniquidades. Começa primeiro a restaurar a minha vida. Né? Eu quero levantar as minhas mãos no templo que eu estiver adorando, né? Mas com as minhas vestes alvas, podendo, como a gente diz, abraça o seu irmão, pegue na mão do seu irmão, sendo um canal de bênção, né? Sair dali falando do irmão, né? Andando em águas rasas, se entalando com um mosquito. Não, tanta coisa. Você pode abrir a sua boca para fazer tanta coisa para o reino, para abençoar tantas pessoas, para ganhar a pessoa. Não pode, irmãos, tem que haver mudança. Para a gente concluir aqui, diz assim: cria em mim, era aí que eu queria chegar, o 10. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu preciso disso. Eu preciso que Deus faça mudanças no meu interior. Eu preciso que Deus faça mudanças no meu interior. Então, irmãos, pecar, todo mundo vai pecar, né? João diz lá, aquele que diz que não peca, já mentiu. Todo mundo vai pecar. Então, o X da questão não está no pecado, mas sim no se arrepender. Queria que você entendesse isso. Pecar, todos nós, você que está me assistindo, eu que estou aqui, os irmãos estão aqui conosco, todos vão pecar. O X da questão não é o pecar, é o se arrepender. Eu vou pegar um exemplo sobre isso, muito simples aqui, não vou o texto por causa do tempo. O rei Davi. Davi teve pecados que só em falar nos assusta. Mas isso não deixou dele ser chamado homem segundo o coração de Deus. E vocês sabem por quê? Porque houve na vida de Davi o quê? Arrependimento sincero. Foi ele que falou isso aqui, ó. Deus, muda, tira as minhas iniquidades, começa por mim e cria algo novo. Essas águas, irmãos, o profeta Ezequiel diz assim, ó, algo novo de Deus, a restauração nova de Deus pode lhe atingir, mas é preciso que você se arrependa primeiro. Você fazer essa oração, cria em mim, ó Deus, cria em mim, né? Deixa ele falar do irmão, pede para você, criar em você, porque depois você vai poder ajudar ele. Cria em mim, ó Deus, um coração novo, me faz um instrumento nas tuas mãos. Davi conseguiu fazer isso, amém, queridos? Então, o X não é o pecado, né? Mas é porque nem todos se arrependem e mudam. Se a igreja do Senhor, se nós tivéssemos um nível alto de arrependimento e mudança, estaríamos em outro nível espiritual. Mas esse é um fruto de poucos homens e mulheres verdadeiramente convertidos que caminham com o Senhor. É um tempo para isso, irmãos. Arrependimento, mudança, para que venha a restauração. Não sei se você está acompanhando o meu raciocínio. Nós falamos aqui primeiro, nossa pregação foi sobre isso. O que está vindo? Está vindo o juízo de Deus. E depois a gente começou a dizer, agora tem que entender a vontade de Deus. Então é arrependimento. E agora nós somos para que ponto? Agora nós estamos abrindo os nossos olhos para começar a enxergar. Deus pode restaurar. Deus pode trazer um rio novo e fazer coisas novas. Mas essa restauração só vem, né, se houver arrependimento. Amém? Eu preciso que você entenda um pouco disso. A restauração pode vir de forma, né, como essas águas, né? E por onde ela passar, vai restaurar o que está destruído. Eu sei que há pessoas que estão tendo prejuízos, né? Eu sei que você pode estar me ouvindo aqui, os irmãos aqui, nós não vamos, né, ser específico, mas muita gente está tendo prejuízo, pode ter prejuízo, mas eu queria lhe afirmar da parte de Deus, essas águas podem vir e restaurar o que está destruído hoje. Né? Aquilo que você está enxergando como destruição hoje, essas águas podem vir e restaurar o que está destruído. Trazer cura, trazer reconciliação, transformação, bênção, vida nova. Nós podemos ser atingidos por isso. Amém, queridos? Preste atenção. Eu estava escrevendo um pouco agora à tarde, me veio uma pergunta, eu queria compartilhar com você. Quando o tempo estiver estourando aqui, a gente resume, mas eu me fiz essa pergunta, né? Da minha situação atual, o quanto eu entendo que é fruto das minhas decisões. Vou tentar melhorar. Do que você vive hoje, sua atual situação, o quanto você entende que é responsabilidade das suas decisões. Ficou claro isso aí? Deu para você entender? Você tem uma situação hoje, coisas positivas e coisas negativas. O quanto você entende que o que está na sua vida, o que você está vivendo, sua situação, é fruto das suas decisões. Tanto de coisas positivas como negativas. Não sei se você entende isso. O que você quer dizer com isso, pastor? A maioria, irmãos, a grande maioria das coisas que acontecem nas nossas vidas, fruto das nossas decisões, queridos. Tanto de coisas boas como de coisas ruins. Eu sei, muitos aí que eu conheço, que estão aqui, pagam um preço com o Senhor. Somos perfeitos, não pecamos, mas nos arrependemos. O X está no arrependimento, no conserto. Pessoas que falam tanto de perdão, mas você vê na prática que é igual aquela parábola do homem, né, que devia pouco e pediu misericórdia, mas a quem ele devia muito. Mas quem ele devia muito e teve perdão, mas a quem ele devia pouco, ele não perdoou. Vocês lembram dessa passagem, né? Então, desperta. Você que fala em perdão, né? Você que fala do comportamento dos outros,
Olha para o seu coração, é o tempo de você olhar para você. Mas com isso eu queria só dizer isso, que a maioria do que, eu queria concluir com isso, a maioria do que nós vivemos hoje na nossa situação é fruto das nossas decisões. Para concluir, aí voltando ao texto, a gente vai pegar ele aqui para terminar, veja que, mas nem toda a história é isso. Babilônia, 70 anos de cativeiro. Foram 3 gerações. Eu faço uma pergunta. A terceira geração não tinha culpa do que a primeira geração dos antepassados fizeram. Então, é verdade, querido, que nem toda situação que nós nos encontramos é culpa nossa. Você entende isso? Era uma terceira geração ali. O rei que permitiu o povo no pecado, que permitiu toda aquela situação, essa terceira geração não tinha culpa disso. Você entende dessa forma? Está claro isso aí? Só que aí eu lhe coloco algo interessante para você entender do que a gente tem passado. Só que mesmo não tendo culpa, eles precisavam de uma restauração. Você entende isso? Então muitas vezes nós não tivemos culpa mesmo, mas a restauração é necessária. Então, independente de como você se encontra, porque muitas vezes você pode dizer, mas pastor, minha vida no altar, eu estou aqui, eu não entendo que eu merecia passar por essa situação. Não importa, querido. Realmente, há situações que nós não temos culpa, mas elas nos atingem, nós sabemos disso. Tem gente que arca com consequência do avô, né? E eu não vou entrar muito por aí porque a gente não tem tempo, eu queria resumir sobre isso. Só que a necessidade de restaurar, ela existe. E olha como esse texto é rico, porque ele diz que a restauração, ela se inicia onde? No templo. O templo simboliza naquela época, né, a presença do Senhor. Então sabe qual é a primeira restauração? Preste atenção nisso. A primeira restauração que você deve buscar, a primeira reconciliação que nós temos que ter, né? É a primeira, a mais importante, que tem que existir, é a nossa com Deus. Deixa eu lhe afirmar algo desse texto. É do templo, é da presença de Deus que sai a restauração. A Bíblia diz que saiu um pouquinho de água do templo e ela foi aumentando até que veio trazendo vida sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa reconciliar para chegar à restauração em sua casa, para esse rio atingir você, atingir a sua casa, é uma restauração com o Senhor, é uma reconciliação com o Senhor, é o seu culto pessoal. E para isso você não precisa da igreja, você pode fazer da sua casa. É você e o Espírito Santo. Eu queria deixar essa mensagem para você, meu irmão e minha irmã. É do templo que saiu a água. E essa água, por onde passava, ela ia trazendo vida, fazendo novo e restaurando. A água simboliza o Espírito Santo. Então eu gostaria de dizer, há uma restauração que pode atingir a minha vida e a sua vida, mesmo que estejamos em tempo de destruição. Essa água, ela sai da presença do Senhor. Pastor, hoje eu estou meio fraco, são os dias que eu estou... Se você só tem um pouquinho de água, só tinha um pouquinho de água no templo, mas ela foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E por onde ia passando, ia gerando vida. Então eu queria lhe pedir isso, no nome de Jesus, que você focasse nisso na sua vida. É a primeira, é a mais importante, é a sua restauração, a sua reconciliação com o Senhor. É você voltar para o seu quarto nesses dias e dizer, Deus, eu preciso de uma chama que possa arder no meu coração, eu preciso das tuas revelações, eu preciso ser um homem ou uma mulher consagrada ao Senhor, eu preciso que o Senhor perdoe as minhas iniquidades, o meu pecado, eu não quero mais, meu Deus, eu quero que esse rio venha de forma profunda na minha vida, esse fluir do Espírito venha no meu interior e que coisas novas da tua parte aconteçam comigo. Eu quero profetizar em fé que venha esta restauração sobre a sua casa, sobre os seus, que esse rio do Senhor possa atingir a sua vida poderosamente. Eu quero profetizar com toda a minha fé. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber essa palavra, que o rio do Senhor, o novo do Senhor, essas águas que passam e saram, cura, transforma, abençoa, traz o novo, visite a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. E se há destruição hoje na sua vida, essas águas são poderosas para restaurar e trazer vida. Então é momento de você começar a focar na restauração e crer na restauração. Houve destruição, entenda, houve destruição. Deus permitiu. Tempo de arrependimento, de mudança, para que haja restauração. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço no coração de vocês. Terça-feira, permitindo Deus, nós estaremos no nosso culto de oração.
E quinto, aquele desafio das perguntas. Vamos tentar entrar já nas perguntas, viu? Um beijo, Deus abençoe vocês grandemente.